Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Vamos dar início com o André Onelei, pela Fluminense. Boa. Parabéns pela conquista. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Eduardo ontem, tá? Parabéns, né? Já falei mais uma vez. Imposição técnica, imposição tática, imposição física foram fatores fundamentais para conquistar aquele resultado ontem? Acredito que sim. Eu não gosto muito de separar o futebol assim nessas vertentes. Acho que tudo isso tem a ver e muito mais que isso. É muito complexo um jogo de futebol. Essa final envolveu muitos fatores. O fato da gente também ter perdido o primeiro jogo por 2-0 fez a gente estudar e trabalhar o limite máximo para preparar o time. E eu acredito que mentalmente o time foi muito forte também, muito forte. Então foi uma vitória bastante justa, com imposição em todas as vertentes do jogo possíveis. Diniz, boa tarde. Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Ontem, ainda no gramado, eu te perguntei se esse título talvez fosse fazer com que alguns rótulos que você acabou acumulando ao longo da carreira caíssem definitivamente. E aí, na resposta, você disse que as pessoas que mudaram de opinião porque você agora venceu, para isso te servia muito pouco. Mas eu queria te perguntar se hoje você se acha um treinador mais completo em relação àquele que chegou aqui em 2019 e se as críticas construtivas que você considerou ao longo de todo esse período, de acordo com a sua avaliação, se elas também contribuíram de alguma forma para esse melhor Fernando Diniz, esse Fernando Diniz mais completo em 2023? Então, com certeza, as críticas construtivas elas fazem com que a gente cresça. E ela pode vir de qualquer lugar. Pode vir dentro da tua casa, dos seus amigos, da imprensa. A gente tem que saber só depurar e não ficar perdido em meio a tantas críticas e algumas vezes também em meio a tantos elogios. A gente tem que saber aquilo que está vindo de fora, aquilo que você consegue se abastecer e aquilo de fato que você tem que repudiar. E confesso também que muitas vezes algumas críticas elas partem de um ponto que é justamente o que eu luto contra. Vem de um lugar comum que vem o resultado, vem elogio, vem derrota, vem crítica, vem resultado, vem elogio. Então, emendando nisso, já respondo a outra pergunta assim, que você colocou aí a respeito de ganhar, que muda. Isso vai mudar assim? Não vai mudar a minha vida, a minha rotina. Não dá absolutamente nada. Eu só estou mais feliz. Estou feliz por mim, estou feliz pela torcida do Fluminense, estou feliz pelos meus amigos, pela minha família. Então, mudou o meu estado anímico de felicidade, mas a minha conduta não. Então, eu acho muito pobre a gente ficar discutindo quem ganha agora, quem perdeu. Só você ver lá como é que está o Inter. Então, o Mano Menezes talvez agora não seja tão bom. Os outros técnicos que perdem nunca são bons. E os que ganham são sempre enaltecidos. E a gente não consegue discutir sobre trabalho, sobre ética de trabalho, sobre profundidade de trabalho. Eu espero que o debate ele melhore nesse sentido. Não tenho uma grande expectativa de que vai melhorar, porque assim, já faz muito tempo, desde quando eu jogava, que é mais ou menos assim. Mas com os fenômenos das mídias sociais, isso fica cada vez mais exacerbado e eu acho que prejudica o futebol e prejudica a sociedade como um todo. A gente está sempre atrás de herói e vilão, e nessa vida todos nós somos heróis e vilões em determinados momentos. Só que a gente não pode pegar aí, em determinados momentos, ser tão agressivo a ponto de interromper algumas carreiras, porque isso acontece muito. Jogador não é máquina, jogador aí, eu falo isso constantemente, são oriundos de lares muito pouco favorecidos, que chegam ao profissional com pouca idade, e se está no Maracanã ontem e joga mal, no outro dia o cara é achincalhado em todos os sentidos, e a gente ainda cobra que esse garoto consiga ter base emocional para suportar tamanha pressão. E não tem, né? E quase ninguém tem. Então o meu desejo, na realidade, é que a gente mude um pouco o olhar do futebol para as pessoas que trabalham direito, para analisar trabalho. E o resultado é uma coisa importante, mas desde que ele seja a consequência de um bom trabalho.
Então, eu nunca fiquei flutuando muito em cima das críticas ou dos elogios que eu recebo. Hoje as pessoas devem estar falando bem de mim. Natural falar bem. Gosto também de ser elogiado, mas também não diz muito daquilo que eu sou. Quem me conhece mais são as pessoas que trabalham no dia a dia, que conhecem mais os meus defeitos e as minhas qualidades. Então, por mais que vocês queiram conhecer o meu trabalho, se vocês não procurarem se aprofundar de mim ou de qualquer outro, não se aprofundar, vocês vão ficar numa superfície que ela não passa dali, a gente vai ficar sempre discutindo os mesmos temas. E aí acaba sempre na questão do ganhar e perder. Essa coisa binária que eu acho que ela empobrece muito as nossas discussões. Diniz, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pelo título. Você falou sobre aumentar, né, as discussões, o leque de discussões. Queria falar um pouquinho sobre o seu assistente, o Eduardo Barros, que deu... A gente até brincou ontem que ele pegou algumas furadas de coletiva, né, porque ele sempre pegava uma coletiva que tinha tido confusão de arbitragem. Finalmente ele pegou uma que estava mais leve. E você trabalhou com ele, já trabalhou durante um bom tempo, mas acho que o último trabalho tinha sido no Atlético Paranaense. E a sua primeira passagem aqui no Fluminense não tinha o Eduardo Barros. E eu vi alguma análise, confesso que não confirmei para saber se era, você pode até comentar sobre isso também, de que ele tinha uma facilidade, uma especialização ali mais própria em montagem de defesas, tinha uma qualidade melhor para essa questão defensiva também. Não sei se pode confirmar, por favor. O quanto que o Eduardo Barros contribui hoje no seu trabalho no Fluminense? A gente sabe que o Diniz é a cara que aparece na televisão, é a manchete do Diniz, mas o quanto que o Eduardo e o Wagner também, que veio junto com você, eles contribuem dentro dessa criação do dinizismo? Não, os dois contribuem muito. O Eduardo é um jovem treinador e, nesse momento, auxiliar técnico. Já dirigiu times de base, já dirigiu equipes profissionais em determinados momentos. Um cara apaixonado pelo futebol, que a gente trabalhou junto no Audax, lá ele participou daquele momento brilhante do Audax, depois a gente teve experiência no Atlético Paranaense, e ele muito mais do que... Para mim é meio novidade do Eduardo ser especialista de defesa. Ele sabe de tudo, sabe do ataque, sabe da defesa, um cara que sabe editar vídeo. Lá no Audax, por exemplo, a gente não tinha pessoal, não tinha scout, não tinha análise de desempenho, era praticamente nós dois que fazíamos todas as análises, né? Então ele é um cara que tem uma sintonia fina comigo, muito grande, um cara que entende aquilo que eu quero. E o Wagner é meu braço direito e esquerdo aí durante muito tempo. O Wagner está comigo desde o começo, um cara que me entende pelo olhar, e devo muitas coisas ao Wagner e ao Eduardo também. Eu acho que são dois grandes auxiliares que eu trouxe, que agrega muito ao staff do Fluminense, que é fantástico. Então, assim, a gente tem uma equipe de trabalho aqui, ela funciona de uma maneira muito bonita. Tive um pouquinho na Europa para 2018, e você vê as montagens dos treinos aqui, quando os caras montam, eu falo para os caras, isso aqui é um padrão, é muito alto aí, que os caras conseguem executar aqui no Fluminense. Então a gente está muito bem servido fora do campo, que consegue oferecer para os jogadores uma qualidade de treinamentos assim excelente. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, na Termas na Jogada, parabéns mais uma vez. E eu acho que agora é o momento, né, de você responder um pouco melhor, um pouco mais sobre essa questão do duelo tático seu contra o Vitor Pereira nessa final, nos dois jogos, porque no primeiro jogo teve, né, a imprensa repercutiu que o Vitor Pereira conseguiu te anular, conseguiu te dar um nó tático. Ontem, exatamente o contrário, né, o Fluminense atropelou o Flamengo. Mas, assim, a gente sabe que não é só resultado, você acabou de dizer isso. Então, a minha grande pergunta para você é sobre possíveis opções suas. Por exemplo, o Felipe Melo, foi muito contestada a opção pelo Felipe Melo pela torcida. A torcida, em todas as redes sociais, contestando bastante, preferia o Vitor Mendes, e acabou dando certo, mas o Flamengo não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, eu queria que você respondesse isso. E sobre outra questão também, eu sempre disse, desde 2021, você não tinha chegado no Vasco ainda, que você e o Dorival eram os melhores técnicos brasileiros em atividade, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E hoje está provado isso, Dorival campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, você
bem, do jeito que está sendo super elogiado. Queria te perguntar se você se sente capaz e tem vontade de assumir a seleção brasileira. Então, assim, assunto seleção brasileira, vou começar pelo fim. Eu já falei mais de uma vez que minha seleção brasileira, no momento, é o Fluminense. Não fico pensando na seleção. Se um dia isso vier a acontecer, eu vou saber responder na hora certa. Em relação a algumas coisas, assim, que caem na questão, para você, como aqui a gente já cai num lugar comum. Você fala assim, que a imprensa falou que o Vitor Pereira deu nó tático, né? Isso é a imprensa... Então, aqui eu acho que as pessoas vocês são parte da imprensa, não só a imprensa, então, imprensa aqui, né? Ou vocês estão fora do nó tático. Aí eu falo assim, mas por que foi nó tático? Aonde que teve nó tático? Montou uma estratégia, o Flamengo fez 2 gols, a gente teve chance de fazer gol. Uma arbitragem horrorosa, primeiro jogo, horrorosa, só deu tudo pro Flamengo. Ontem teve uma arbitragem isenta, uma parte do jogo. O lance do Pedro foi um lance muito similar ao do Samuel Xavier. Não estou reclamando que o Pedro não foi expulso, não. Estou reclamando da expulsão do Samuel e da não expulsão do Léo Pereira. Em inúmeros lances, a arbitragem favoreceu o Flamengo. Naquele jogo, estou falando que ganhou agora. E quando a gente ganhou de 2-1, também foi uma arbitragem muito ruim, muito parcial. A gente ganhou a Taça Guanabara. Então, quando você fala do nó tático 2-0, fala porque ganhou de 2-0. A mesma coisa que eu falei aqui. A gente não discute o que aconteceu no jogo. No jogo de 2-0. Onde teve nó tático. Por que teve nó tático. O jogo aconteceu no primeiro tempo, segundo a análise de vocês, da maioria de vocês. O Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. Então, assim, as ideias táticas do treinador para a semana, você reconhece muito mais quando começa o jogo no primeiro tempo, não é no segundo tempo. O cara tentou aplicar a ideia, então, assim, da onde vem? Então, a gente fica reproduzindo. Para você ter feito essa pergunta, talvez você ache algum fundo de verdade. Talvez você até concorde com o nó tático. Para você, que você falou da imprensa, e você acha que faz parte da imprensa. Então, esse tipo de discussão que eu falei, da onde que tira o nó tático? E quem tira? E como que vocês reproduzem com uma facilidade que passou já e se reproduz? Então, a gente fica discutindo resultado. Eu não vi nó tático. Eu achei que o Flamengo foi bem taticamente. Eu acho que até foi melhor taticamente do que a gente, mas não teve nó. Teve nó tático. E ontem não é questão, teve uma questão tática do jogo, mas o jogo é muito mais que a questão tática. Questão anímica que determina o resultado do jogo a maior parte do tempo, como qualquer atividade humana, é a questão da relacional, a questão da gente ter imposição, da gente se ajudar. Disposição, muita solidariedade corrige erros táticos. Falta de disposição, não tem tática que resolva. Então, assim, começa por aí. Quando você fala assim das críticas em relação ao Felipe Melo, aí você falou, a sua pergunta foi assim. Felipe Melo, o Flamengo que não soube explorar. Porque você quer achar, talvez seja você e os críticos do Felipe Melo, que o problema não foi que o Felipe Melo é bom, não. E ele jogou muito bem. Mas muito bem. A gente quer achar, porque assim, quer achar um jeito de meio que ferrar o cara. Não consegue reconhecer que ele jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Quando tem que ser criticado, tem que ser criticado. Tem que falar assim, o Felipe Melo jogou bem. E o Flamengo tentou lá, não é que ele não soube explorar. E todo mundo sabia que podia ser por ali. E estava o Marcelo e o Felipe Melo. O que o Flamengo produziu lá do lado deles? Então por que assim? Foi porque o Flamengo não conseguiu ou porque os caras jogaram muito bem? Você acha que eu estou aqui e não estou vendo o Felipe Melo treinar? E eu sou incapaz de ver que o Felipe Melo não tem condição e boto, porque para ferrar o Fluminense, para me ferrar, para ferrar o próprio Felipe Melo. Pô, gente, isso não existe. Um jogo desse como o do Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? O Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos. Você vê o cara treina. Como ele se cuida e como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. Se você vê a atuação do Felipe Melo, pega aí do começo, quando ele chegou, se ele fez alguma partida melhor do que ele fez ontem. E lá no jogo teve o erro que eu achei falta, gente que não achou falta, mas era uma jogada que a gente poderia ter corrigido ali, para não ter saído o gol lá no Peru, e já ficou aquele negócio. O Felipe Melo, não, o cara tinha acertado 3 bolas de 60 metros, que ninguém fala quase. Que é uma coisa assim especial, um talento do cara. Isso não quer dizer que o Felipe Melo vai ser titular absoluto, que ele vai jogar. Porra, o Felipe Melo está perto do fim. Mas a gente não tem a mínima boa vontade. Quando quer pegar um para Cristo, isso. E quando pega garoto, acaba. É que o cara tem estofo. Então, com todas as críticas, estava tudo em cima dele e de mim.
porque escalei. E eu não tenho problema, porque eu com convicção, eu vou morrer e viver segundo as minhas ideias, não segundo a ideia dos outros. Então a gente tem que fazer uma análise, assim, ser mais justo. E pelo menos no dia de ontem, falar assim, o Felipe Melo foi o cara assim, cabeceou a bola lá, ganhou a bola no alto e bateu na mão do Fabrício Bruno. Ele acertou quase tudo no jogo. E a gente vai procurar defeito no Felipe Melo, ainda hoje. Foi o Flamengo que não soube explorar o Felipe Melo e o Marcelo. Pô, gente, tem que ser um pouquinho assim mais justo. Então, esse tipo de injustiça que eu não gosto. Eu não gosto. Quando tem que ser criticado, pô, o Felipe Melo já fez partidas aqui que ele foi mal e tinha que ser criticado, como outros jogadores. Recentemente, na sua opinião, ele vinha mal. Não é a minha opinião. Eu não vejo que partida. Recentemente, qual jogo que ele foi mal, na tua opinião? Se falou recentemente. Você achou que contra o Sport Cristal ele foi mal? Por quê? Falhou no gol disso. Eu achei que foi falta. E porque ele falhou uma vez, ele foi mal? Então, o que ele fez, assim, qual jogador do futebol brasileiro consegue botar a bola de 60 metros no peito do outro? Você viu? Mas ele foi mal por quê? Porque ele errou uma vez no jogo? O que ele errou no jogo do Sport Cristal? O que ele errou? Me fala, ele foi mal por quê? Essa é a discussão que eu estou falando do resultado. Vale para ele, vale para vocês. O que ele errou no jogo do Sport Cristal? Ele errou e se errou um passe por daí. Quem que não errou? E o Arias não errou, o Ganso, ninguém errou. Só o Felipe Melo errou. Então o cara tem que entrar para um jogo de futebol com a sem chance de errar, porque ele não pode errar nada. Estou falando de agora, do ano passado. Você quer retomar o ano passado, para falar dele, que já bateram. No passado ele estava aqui, o cara é um vencedor, assim, um cara assim, diferente. Pessoa diferente. Daqui a pouco ele está encerrando. Aqui ele ajuda muito. Ajuda os garotos, me ajuda os mais experientes, compartilha. Então, um cara que merece, assim, bastante respeito. Bastante respeito. Oi, Diniz, boa tarde. Gabriela Marino, da Rádio Tupi. Eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento do Marcelo. No primeiro gol, ele estava mais no meio, pelo lado direito. Você acha que isso faz parte do plano do jogo, essa variação do Marcelo subindo um pouco mais e o Alexander ficando um pouco mais para trás? Então, é uma coisa que o modelo de jogo que a gente adota, ele permite e favorece. Eu acho que o Marcelo, pela qualidade que ele tem e a maneira que ele trata o jogo de futebol, acho que aqui ele vai conseguir ser muito bem acolhido. Eu acho que ele vai ter mais espaço para ele fazer mais jogadas como aquela. Ele sabe aproveitar as brechas. Eu acho que durante a carreira inteira ele praticamente... Acho que não me lembro dele ter feito uma jogada do lado direito do campo quando ele teve no Real Madrid até na seleção. Mas assim, em pouco tempo ele conseguiu perceber que é possível fazer e acabou fazendo um gol determinante para o nosso sucesso na partida de ontem. Diniz, aqui. Boa tarde, parabéns pelo título. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a preleção, porque ontem os jogadores falaram bastante depois da partida que a sua preleção foi muito importante para o resultado. Queria que você comentasse o que você compartilhou ali com eles, que a gente não tem muito esse acesso, se você puder compartilhar com a gente. E uma segunda pergunta, se você já tem uma noção, já caiu a sua ficha, que esse título do Campeonato Carioca de 2023, esse domingo de Páscoa, ontem, vai ficar marcado para daqui a muitos anos os tricolores lembrarem. Que foi, assim como o Renato Gaúcho com gol de barriga, vai ser um título que vai ficar marcado para o torcedor tricolor, principalmente pela maneira que foi ter colocado ali o maior rival de fato na roda, né? E no outro lado, um time que investiu muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, da preleção e também sobre se já caiu a ficha aí em relação a um título tão expressivo. Então, da preleção foi uma... A gente organizou da maneira que a gente achou melhor para o jogo de ontem, para fazer a preleção no Maracanã. E foi construída também com muitas mãos, o pessoal da análise me ajudou muito para a gente construir a preleção. E o toque final da preleção ele foi concebido lá no Maracanã. E a gente conseguiu, o Gabriel Oliveira, ele fez um trabalho assim espetacular. Conseguiu achar um vídeo que eu já tinha, eu me lembrei, eu achei que ia casar para aquele momento, a gente conseguiu finalizar a preleção com um vídeo com uma história breve do Fluminense, com uma música também a respeito do Fluminense. Eu acho que serviu para fechar bem a preleção. E ela teve
componentes táticos e importantes do jogo. E de tudo a gente trabalhou essa semana inteira em relação ao Flamengo. E terminou com uma carga emocional, acho que favoreceu com que os jogadores entrassem fortalecidos emocionalmente. Tudo bem, Diniz? Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou e fala algumas vezes, né? Acho que, obviamente, que não dá para a gente separar esse jogador do contexto que ele vive, e que isso às vezes acaba com a carreira de alguns jogadores, e que todos nós temos muita coisa por trás daquilo. E aí, quando a gente pergunta de você, normalmente você se protege um pouquinho. Essa pergunta da Tati, por exemplo, a gente ouviu vários jogadores falando ontem que você contou a sua história, que muitos deles choraram muito e tal. A minha pergunta é para saber de você, e no geral, sintetizando, da onde vem essa sua convicção? E por que eu te pergunto isso? Falando com o Arias, por exemplo, ele falou, semana inteira, o Diniz falava com a gente com uma confiança, e ele usou a palavra, parecia que ele era iluminado. Ele não tinha dúvida que a gente ia conseguir. E quando a gente fala sobre você e o seu estilo de jogo e a sua carreira até aqui, você fala, esse título não mudaria nada. Só que você não fala isso hoje porque você ganhou. Lá atrás, quando a gente te perguntava, você já fala, se eu ganhar um resultado, isso eu continuo acreditando no meu trabalho. O meu trabalho é esse. Parece que você sempre teve muito, ou pelo menos você transparece pra gente, que você sempre teve muita convicção em você. Essa crença é muito forte e quando a gente conversa com os jogadores fica nítido o quanto que você consegue transparecer isso. Da onde vem esse Diniz? Não, obrigado pela pergunta, que eu acho que vai dar, se vocês quiserem de fato ouvir, de onde vem. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. Eu sei o que é ser jogador de futebol. E sei a pior parte do que é ser jogador de futebol. Que é se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado. Pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno, que não acomoda, que não acolhe, que não protege. A gente acha que ser jogador de futebol é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, a exposição é muito grande. Tem algumas pessoas da minha convivência, eu tenho um cunhado, que é um cunhado irmão, que é um executivo muito bem sucedido, e ele me acompanha, a gente tem uma idade parecida. Ele fala assim, eu jamais conseguiria trabalhar no universo de futebol, toda quarta e todo domingo. Quando eu erro, é de 3 em 3 meses que aparece meu erro, e eu tenho como, e é num ambiente fechado que eu me reporto. O jogador é toda quarta e domingo. Ele tem que dar conta de ser enaltecido ou de ser massacrado. Não por aquilo que ele é. Porque ninguém quer saber o que ele é. As pessoas só querem saber o que ele produz. E eu não quero saber só o que o jogador produz. Eu quero saber o que ele é. Eu me interesso pelos jogadores. O futebol, para mim, é um meio para ajudar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser melhores, de maneira especial os jogadores. A minha convicção é essa. Eu tenho uma vida só para viver e a convicção é plena disso. Então não é o jornalista, não é o torcedor, não é a pessoa que está de fora que vai determinar o meu tamanho e o tamanho dos jogadores que estão comigo. É na nossa convivência. Uma intimidade maior, com mais profundidade, com mais clareza, com mais ética, com mais respeito. Erro muitas vezes, acho que com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a errar menos. E eu não faço mais porque eu não consigo fazer mais hoje. Mas eu tento todo dia me aprimorar para poder oferecer um pouco mais para os jogadores e para que os jogadores possam alegrar o torcedor, que eu acho que é esse binômio que a gente tem que tentar sempre agraciar o jogador, para o jogador estar bem, para poder levar alegria para a torcida, como foi ontem. A gente não consegue fazer nada sem os jogadores, absolutamente nada. Então a gente tem que entender quem joga, a pessoa que está por trás do jogador. E isso talvez seja o meu maior objeto de estudo e a minha maior paixão, de fato, é ver os jogadores bem e depois dele as pessoas que estão no meu entorno. Diniz, boa tarde. Rafael De Angeli, TV Globo, parabéns pelo título. Obrigado. Você comentou durante alguns momentos da coletiva hoje sobre como alguns determinados períodos da temporada são propícios para muitas críticas ou para muitos elogios. Talvez esse momento seja o melhor possível para você ouvir alguns comentários como Diniz é o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu queria saber como é que você reage a esse tipo de comentário, como é que você absorve isso, se isso te toca de alguma forma, se isso interfere. Não acho que não interfere no seu trabalho, porque você até disse que isso não mudaria a sua rotina, mas como esse tipo de comentário, de elogio, bate em você? Eu acho que, como todo mundo, vou aprendendo a receber críticas e elogios.
Acho que tem uma matriz central que a gente tem que carregar, que ela não pode ficar oscilante em críticas e elogios. Mas é muito melhor receber elogio do que crítica. Mas a gente, como humano, a gente acaba aprendendo mais nas críticas, nas derrotas. É normal, você vai... O grande desafio é continuar evoluindo e aprender sendo elogiado. A gente tem mais... O desafio é maior agora. A gente ganha e recebe elogio, porque sempre tem coisa para melhorar. O Flamengo mesmo, no dia dos 2-0, para a gente, ele ajudou a gente a melhorar na derrota. Então, a gente precisa fazer mais coisas, senão a gente não consegue. Então a gente acaba buscando mais. E acaba, quem busca, muitas vezes acaba encontrando. Então, assim, e as pessoas falarem que eu sou um técnico hoje, assim, que você disse assim, elogiado, é uma coisa que eu gosto de ouvir, mas não é uma coisa que eu procuro não deixar mudar aquilo que eu tenho que melhorar. Eu tenho que saber colher os elogios. Não é uma coisa fácil, saber colher elogio e continuar melhorando. Espero saber ouvir, ter humildade para ouvir e continuar aprendendo. Humildade para ouvir crítica e humildade para ouvir elogio. Eu sou um cara muito, em relação ao trabalho de vocês da imprensa, principalmente, muito respeitoso em relação às críticas. Já fui muito criticado. Se pegar minha carreira, desde quando eu comecei, muito provavelmente eu recebi mais crítica do que elogio. E eu soube ouvir as críticas. Eu soube também, eu vi que às vezes eu estou enxergando uma coisa que a pessoa que está desse lado não dá para enxergar, porque ela está mais distante. Eu tenho que continuar, que talvez lá na frente ela perceba, e alguns, depois do tempo, acaba percebendo. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que saber conviver com os dois lados da moeda, e nesse momento é um momento que eu estou recebendo mais elogios, mas eu vou procurar continuar meu trabalho e oferecer o melhor que eu tenho para os jogadores. Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, parabéns pela vitória, pela grande atuação, pelo título. São duas, na verdade. Uma, que você comentasse um pouquinho daquela comemoração após o jogo, que acabou viralizando, torcida curtindo, compartilhando, louco da cabeça, realmente. E queria que você também falasse o seguinte, muitas pessoas já estão dizendo que foi uma das maiores atuações da história do Fluminense. Você acha que foi realmente uma das maiores atuações, ou pelo menos de uma equipe comandada por você? Eu acho que ela vai entrar nesse rol meio naturalmente por conta do tamanho do adversário, por ser final de campeonato, pelo tamanho do resultado e pela maneira como a equipe jogou. A gente foi muito soberano ontem no jogo e sob a pressão que tinha o jogo. Então, quando você reúne todos esses ingredientes, ainda mais esse domingo de Páscoa, tem um monte de coisa nisso aí que, para quem estava no Maracanã, para os tricolores, vai ser uma coisa inesquecível. Eu acho que ela vai entrar nesse rol, com certeza. A outra pergunta que era... Não, da comemoração, tá espontâneo, né? Eu sou uma pessoa mais contida, mas como treinador eu sou espontâneo pra caramba, e por isso que me nariz. Fiz assim o que o meu coração mandou, não tinha jeito de me parar. Foi uma atitude muito, muito leve da minha parte. Eu sou muito feliz aqui no Fluminense, sempre falei, e vou falar mais uma vez, é uma conexão muito especial com a torcida do Fluminense. E eu falo que não é tanto por conta de agora. 2019, a maioria da torcida, ela enxergou um negócio que eu falava, porra, a impressão que eu tinha era assim, porra, a gente quer, não tá ganhando, mas a gente quer que isso dê certo. E acho que isso, eu passei 3 anos, parece que aprendendo muitas coisas para poder voltar para o Fluminense. E a gente tem que continuar aprendendo. A gente achar que não tem que aprender, coisa desanda. Mas eu acho que esse momento é o momento que a gente se encontrou, precisava se encontrar e tem mais páginas bonitas que a gente vai, com a graça de Deus, aí escrever juntos. Diniz, boa tarde. Boa tarde. Neves, Jornal Globo. Parabéns pelo título. Essa final foi diferente para você porque você não estava à beira do gramado. Você foi expulso no primeiro jogo, estava suspenso. Então minha pergunta é, como é assistir e comandar um time longe, sendo que você é uma pessoa tão elétrica e tão participativa em campo? Eu acho assim que ontem absolutamente eu não fiz falta alguma lá no campo, né? Eu acho que a preparação foi muito boa, estava muito bem representado pelo Eduardo, pelo Marcão, pelo Wagner, pelo Marquinhos 6, o pessoal que estava lá deu conta, acho que eu não teria como fazer melhor que eles fizeram. Eu acho que a preparação para o jogo ela foi muito boa. Eu fiquei muito contente com
A gente trabalhou muito para esse jogo do Flamengo. Então a gente estava assim, tranquilo no sentido, fizemos tudo que dava para fazer. Então isso traz uma confiança muito grande. Eu assisti o jogo, consegui ver o jogo remotamente, com a câmera aberta, deu para eu fazer as análises que eu queria. Então assim, tudo funcionou muito bem. Se a gente fosse escrever um roteiro, imaginar um roteiro, a gente não conseguiria fazer melhor do que foi feito. Acho que Deus aí conseguiu preparar de uma maneira muito melhor do que a gente imaginava. Aqui, Diniz, aqui, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Pedro Torre, ESPN. Parabéns pela conquista. Falando muito dessa relação com a torcida do Fluminense, tem a expressão que a torcida sempre usa bastante, que é o dinizismo, né? Todo mundo usa o tempo todo. O Fluminense está nesse dinizismo. Não sei nem se você gosta muito desse conceito, até falando dessa questão de vaidade e tudo mais. O que você acha que é o dinizismo na visão da torcida, o conceito que você imagina? E falando, se você pensar mais no futuro, o que seria um legado do dinizismo que você gostaria de deixar? Seria discussão sobre o futebol, algo no campo? O que você imagina? Eu acho que o dinizismo, se fala da minha parte, eu falo sempre. Eu acho que é aprofundar mais as discussões, porque eu acho que a gente vai conseguir ajudar mais as pessoas. A parte tática, por mais que ela seja uma coisa muito visível do meu trabalho, ela nunca vai ser a parte fundamental. O alicerce central do meu trabalho é o estabelecimento de boas relações humanas, para a gente poder deixar os jogadores num ambiente que os acolha bem, que eles possam ter coragem, que eles possam errar e não serem reprimidos o tempo todo. Porque o jogador jogar futebol é uma arte. É igual um cara que sabe pintar bem, um que tem poeta, cara que faz música, cara que toca violão de ouvido. Jogar bola também é assim. Uma coisa que vai contra a natureza, assim, tudo a gente faz com a mão, uma coisa que você faz com o pé. Então, assim, o jogador tem esse lado artístico, principalmente os mais talentosos. E os mais talentosos quase sempre são os caras que ficaram muito tempo com a bola no pé e não raro longe da escola. Então existe isso aqui no Brasil, existe essa disjunção. O jogador mais talentoso quase sempre é um jogador que teve menos acesso a informações cognitivas, menos amparo emocional também. Então a gente tem que saber tratar, que se a gente aprofundar as discussões, a gente perde menos jogador. No fundo, quando a gente faz críticas muito exacerbadas, principalmente para ganhar like, para vender jornal, para ganhar dinheiro, sem pensar em fazer a coisa direito, para mim é um tipo de vida que não me interessa em nada. Eu estou muito feliz com esse título do Fluminense, porque ele foi uma consequência muito natural e muito lógica de um trabalho feito com muita humildade, com muita solidariedade e com muitas mãos. Então foi um resultado de um trabalho. Poderia não ter sido campeão, mas o trabalho em si eu me realizo todo dia. Então, talvez eu seja o cara que tenha mais título no mundo, porque para mim título é todo dia. Não é levantar uma taça que é o título que me interessa mais. Eu tenho títulos aí, muitos. Eu tenho, por exemplo, declarações, algumas. Vocês devem ter visto. Quem não viu, veja. Do Bruno Guimarães. Ele tinha 17, eu peguei ele com 17. E depois com 19 lá no Audax. De um cara falar assim, porra, eu estava pensando em desistir. Eu ia tirar minha carta para dirigir o táxi do meu pai. Tem gente que acha que isso é menos que a taça de ontem. Eu não acho. Isso é a oportunidade de modificar para sempre a vida de uma pessoa. E depois dos seus pares, do seu filho, dos seus netos. Então isso para mim, e tem muitas coisas que já aconteceram da minha vida, então isso para mim é título. E eu sempre tive esses títulos. E esses também vão acontecer, porque eu acho que quem faz isso está mais perto de ganhar a taça. Então é uma coisa natural. Então, assim, para mim isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente consegue impactar de maneira positiva na vida das pessoas. Boa tarde, Diniz. Boa Aqui, tarde. Felipe Siqueira, Sport TV e Globo. Primeiro, eu queria... Você até já deu umas pinceladas. Parabéns pelo título, parabéns pela Obrigado. atuação do Fluminense. Você já deu umas pinceladas nesse... que você esteve aqui em 2019. Muitos aqui cobriram esse período que você esteve aqui. Eu queria que você falasse o que mudou do Fernando Diniz daquela época daqui. O Fluminense mudou bastante, a gente enxergou muitas mudanças no Fluminense, mas o que mudou também de você, tanto o aspecto pode ser pessoal, profissional,
E uma outra questão, recentemente saiu um artigo no New York Times falando sobre você, queria saber se você leu esse artigo, e também eu fiz uma entrevista com o Davi Barves, do GE. Globo, um treinador escocês lá da base, de um time da base lá na Escócia, que é muito fã e estudioso do seu trabalho. Como é que você vê o seu trabalho alcançando até mesmo pontualmente uma repercussão internacional? Eu fico muito feliz com ambos os casos, tanto a matéria do New York Times e quanto o treinador escocês, assim, ter admiração por aquilo que a gente faz aqui, né? Em relação assim, às mudanças, o Fluminense de fato melhorou muito com a chegada do Mário e está em franca evolução ainda o Fluminense. Eu, para falar de mim, nesses últimos anos, eu sou um cara assim que eu tenho muita cobrança interna em cima de mim, sou muito crítico e estou sempre procurando melhorar, inquieto. Então eu acho que eu não sei te pontuar assim, o que eu melhorei. Eu devo ter melhorado, eu sinto que eu melhorei, mas é difícil falar o que eu melhorei especificamente, coisas específicas. A experiência é uma coisa intransferível. Então, assim, a experiência, da maneira que eu vivo, de uma maneira muito ardente, futebol, e tentando fazer todo dia o melhor que eu posso, errando muito, acertando também, a gente acaba melhorando. Mas, assim, é muito difícil definir o que você melhorou. Alguns vão falar assim, até eu já falei um pouco assim, talvez o aspecto defensivo, se for uma parte objetiva do jogo, eu acho que melhorou, que era uma preocupação que eu tinha. Mas eu sempre tive, eu acho que eu passei a ter um pouco mais essa preocupação. Criei outras maneiras de... Essencialmente eu não mudei, assim, aquela coisa de querer ter a bola, de jogar, pelo contrário. Acho que eu ganhei mais argumentos para poder facilitar para que os jogadores consigam ter facilidade na hora do jogo. Então é isso, assim, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas não tem uma coisa específica. Eu procurei melhorar e procuro melhorar sempre. Melhor, assim, na minha convivência diária no clube, principalmente com os jogadores. Melhora quando eu escuto coisas interessantes da imprensa, fazendo pontuações, porque às vezes você pode ficar bravo, o cara faz uma crítica, eu não leio tanto, mas assim, algumas coisas eu leio, tem coisas que o cara lê e te faz você pensar. E nesse fazer pensar, o cara ali tá certo. E qualquer um, a gente pode aprender com qualquer um. Qualquer um pode falar sobre futebol, e qualquer um acerta sobre futebol. E todo mundo erra também sobre futebol, porque o futebol é muito amplo. E eu costumo dizer que eu acho que todo mundo sabe pouco de futebol. Ninguém sabe muito. Mais que você tente fazer, assim, aquilo que você tem para aprender no futebol é muito maior do que aquilo que você sabe. E todas as pessoas podem ter um olhar diferente para o futebol e se você estiver atento, você vai aprender. E eu procuro estar atento a todos. Boa tarde, Diniz, tudo bem? Aqui. Matheus Guimarães, do Lance. Aqui. Fala, Matheus. Parabéns pela grande conquista. Quarta-feira, Fluminense e Paysandu, mais um capítulo nessa sua linda história no Fluminense. Como você tem preparado o time? O momento não é de euforia, é uma nova partida, uma outra competição. Como o Fluminense chega para encarar essa partida na Copa do Brasil? Então, Siqueira, assim, a gente fazer um esforço máximo para que a gente consiga ter o pé bem no chão e fazer o nosso melhor. Porque a gente tem uma característica muito própria do Fluminense, quando a gente faz e respeita o nosso jogo, que a gente tem que trabalhar muito, correr muito para marcar e para jogar, a gente tem chance de fazer boas partidas. A gente não tem muito um plano B. Se a gente não fizer isso, a gente tem dificuldade. Isso não depende tanto do adversário, depende mais daquilo que a gente pode fazer, que está no nosso controle. Eu, assim, para dar uma finalizada, acho que não vai ter mais perguntas, as coisas que eu gostaria do futebol, quando a gente chegou aqui no começo do ano, a gente tinha dado um período um pouco maior de férias, foi super questionado. Foi uma coisa extremamente pensada, a gente demorou para elaborar esse plano, depois que a gente conseguiu a vaga direta na Libertadores, a gente entendendo que o futebol é uma coisa mais ampla, a gente deu muito mais trabalho do que trazer os jogadores aqui no dia 13 de dezembro, que seria uma coisa convencional e treinar mais uma semana, 8 dias, depois liberar os jogadores de volta. E aí as pessoas, mas isso é uma coisa que fica muito evidente, porque está dentro da norma vigente. Então, assim, isso aqui é o certo, então é o certo. E aí, quando
a coisa não anda no começo da temporada, as pessoas querem enquadrar o não andar por conta disso. E nunca é isso só. E a gente aí fica depois, a gente correndo meio que atrás do rabo, querendo. E a preparação, aí era a preparação física, nos dias, como se a gente fosse um time. Pô, e pra mim isso é quase um insulto, porque parece que eu sou um cara folgado, né? Pô, fiquei 50 dias de folga. Pô. Eu, por mim, eu dou treino todo dia. A melhor pessoa que eu sou é a pessoa que dá treino. Então, para eu decidir, para mim, não foi uma coisa fácil. Mas as pessoas não querem, porque a crítica fica muito fácil. Isso, aí ficou o negócio da preparação física. Pô, aí, acho que hoje não tem ninguém para falar da preparação física. Mas assim, seria muito conveniente e justo, não, a preparação física fez certo. Os caras estão correndo pra caramba. Tem um jogador só no departamento médico. Mas a gente fala pouco, porque a gente queria enquadrar o Fluminense, que estava mal fisicamente, porque ficou aquela semana que a gente não veio, do dia 13 ao dia 20, aqui trabalhar. E aí cai, de novo, eu falo assim, ontem igual eu estava falando do Felipe Melo, que estava uns negócios, eu não fiquei acompanhando isso, mas hoje eu sei que assim, o Felipe Melo não poderia, Por que o Felipe Melo não poderia? O Felipe Melo podia jogar, porque ele é bom. Porque um jogo de... Aí você vai falar, mas por que poderia jogar? Porque o futebol, você fala assim, a imposição é importante no futebol? É importante. O Felipe Melo tem. Experiência é importante? É importante. Tem. Técnica é importante? É importante. Ele tem? Tem. Aí fala assim, pô, o Felipe Melo é um garoto? Não é um garoto, mas ele não consegue. O que falta, então? Então, por conta disso, ele não poderia jogar. Aí a gente fica assim, então o cara fica assim, a gente fica caçando uma coisa assim, a gente fica tentando mudar a realidade para enquadrar o olhar de todo mundo naquilo que a gente pensa. O jogo aconteceu. Igual eu falo assim, hoje seria muito justo fazer um grande elogio à preparação física do Fluminense. Foi um acerto. Então, estudar, e você, não porque eu estou falando, vai lá e procura saber por que foi feito isso. E o resultado agora teve o resultado. Será que isso numa próxima vez não pode ser isso, ser um outro tipo, uma outra hipótese de dar um pouco mais de folga para os jogadores que passaram, que a gente pensou nisso, passaram assim muito tempo com as férias comprometidas por causa da pandemia. O Fluminense ia estrear na Libertadores só em abril, que é o campeonato, na cabeça de todo mundo, o campeonato mais importante do ano. Pensando, mas não, aí não, voltou, é porque meio que voltou, porque é uma coisa meio folgada. Tudo que não foi uma coisa assim de gente folgada. Todo mundo trabalha e pensa muito em fazer o melhor. Então, quando eu falo das discussões no futebol, a gente tem que discutir um pouco mais de profundidade. Vocês podem ter opinião, mas assim, procurar saber. Aproveitando agora o que eu falei do Felipe Melo, falar do Thiago Santos. Eu sei que teve uma enxurrada de crítica. Quem conhece o Thiago Santos? Quem aqui viu mais do que 5 partidas inteiras do Thiago Santos e prestou atenção nele? Fazer uma análise assim, do que o Thiago Santos é ou o que ele não é. Eu conheço o Thiago Santos há 9 anos. Então, por isso que ele veio para cá. Eu conheço o Thiago desde quando ele jogou contra ele ao Audax Linense, e eu acompanho a carreira dele. Então, o Thiago, se entra aí o cara, você coloca, o cara entra já com aquela cruz, se o cara não pode errar, o cara é bom, o cara tem competência, você não estaria aqui. Eu já falei mais de uma vez para você, jogador de time grande, não tem jogador ruim, não existe isso. O cara pode ver momentos bons e momentos ruins, mas ruim, o cara teve que passar num funil que é muito mais difícil. Meu filho faz faculdade de medicina, uma das melhores faculdades do país. É muito mais difícil chegar nesse funil para jogar no Fluminense e se manter no alto nível do que ser estudante de medicina em faculdade de alto nível. Então não tem cara ruim aqui, não tem. E quando o jogador vai mal, o cara não é ruim, ele só foi mal. Então a gente precisa ter mais cuidado. Se a gente tiver mais cuidado, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Então o Thiago, ele pode jogar mal aqui. Amanhã ou depois, papá, não rendeu. Ele como outros que estão jogando bem hoje, pode passar a jogar mal. Porque isso é a dinâmica do viver. As coisas não são estáveis. Ninguém é bom para sempre, ninguém é ruim para sempre. Então, eu acho que isso é uma maneira de respeitar. Porque eu tenho certeza que poucas pessoas que fizeram crítica ao Thiago Santos na chegada conhecem o Thiago Santos. Porque ele tem boas qualidades, o cara, como jogador. E eu tenho, para mim, assim, eu trouxe porque eu acredito que ele vai render aqui no Fluminense, como já ajudou a nossa primeira vitória na Libertadores. Então, assim... Quero agradecer também vocês, a nossa convivência desde 2019 é uma convivência muito boa, mesmo quando a gente diverge, sabe? Vocês vão ter sempre o meu respeito. Espero que a gente consiga conviver bem. Eu sei que você tem alguns aqui que são muito tricolores, muito, e eu respeito também. Respeito quando me critica. Eu sei que às vezes eu tenho crítica porque,
mistura um pouco a emoção do torcedor, entendo pra caramba, tá? E eu quero que essa nossa convivência ela seja cada vez mais saudável. Pelo menos da minha parte, vai ser sempre assim. Você é um deles, né, Gabriel? Tricolor, o Lessa. Tá tudo certo. Que vocês consigam, que o Fluminense consiga trazer muitas alegrias para vocês esse ano. Um grande abraço.